Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais da educação ou Uninter TV. Hoje nós vamos debater as regiões metropolitanas brasileiras. E para isso nós convidamos a doutora Olga Lúcia Firkovski, ela que é doutora em Geografia. Aliás, a sua tese de doutorado, ela trata da questão relacionada com a geografia humana. E ela tem pós-doutorado também na Universidade de Paris, Sorbonne, como bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aqui em Curitiba, a doutora Olga Lúcia Firkovski, ela também coordena o Observatório das Metrópoles. Ela é pesquisadora do CNPq, ela também tratou na sua tese de doutorado da nova territorialidade da indústria e o aglomerado metropolitano de Curitiba, um trabalho clássico nessa área. Ela é membro do conselho editorial de diversas revistas científicas, entre elas a editora Letra Capital, Mercator Fortaleza, revista Geografar, GeoUERJ, revista Interuniversitária de Estudos Territoriais de Santa Fé, Argentina. Também a doutora Olga é autora de inúmeros trabalhos científicos, artigos e também de livros, como, por exemplo, Transformações Territoriais, Experiências e Desafios. Esse livro ela foi uma das organizadoras, com a Rosa Moura, que é uma amiga nossa também, uma grande geógrafa aqui do Paraná. Ela escreveu Dinâmicas Intrametropolitanas e Produção do Espaço na Região Metropolitana de Curitiba. Também Indústria, Ordenamento do Território e Transportes, a contribuição de André Fischer. Doutora Olga, quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Esse tema específico, região metropolitana, é um tema que para mim é muito caro. Eu já há algum tempo venho estudando, me debatendo sobre essa questão. Eu gostaria, para situarmos os nossos alunos e também situarmos os nossos assinantes, que a senhora pudesse historiar a questão das regiões metropolitanas que surgiram na Constituição de 1967, mas que foram formalizadas, digamos assim, sob o ponto de vista institucional, só a partir de 1972, com as primeiras regiões metropolitanas que nós classificamos como regiões metropolitanas nacionais. Elas foram fruto de uma lei complementar federal. Então, se a senhora pudesse nos situar dentro deste território das regiões metropolitanas, a senhora que é coordenadora do Observatório das Metrópoles. Claro, pois não, um prazer, né, falar um pouquinho para vocês desse tema, que é um tema que eu tenho me dedicado já há algum tempo, num programa cujo título é Gestão Pública. Me parece que o tema das regiões metropolitanas, eu não diria que ele é central, mas ele é muito importante, né, quando nós tratamos das grandes cidades brasileiras, e praticamente todas as grandes cidades brasileiras têm uma região metropolitana, né, que lhe corresponde. Então, bom, na verdade, o processo de formação das regiões metropolitanas no Brasil, antes de falar do processo, acho que tem uma observação também muito importante, didaticamente falando importante, que é a diferença quando nós lemos num texto região metropolitana, se esse texto é escrito por um autor brasileiro ou por um autor estrangeiro, né? Ótimo. Então, o sentido da região metropolitana num texto de um autor brasileiro vai ser um. E o sentido da região metropolitana num texto traduzido de um autor francês, americano, inglês, italiano, seja lá de onde for,
vai ser outro, né? Então, por quê? Porque a ideia de região metropolitana, bom, região, né? Região é um tema também super caro à geografia, e em alguns países a noção de região metropolitana tem a ver justamente com essa complexidade maior da vida, né? Da vida urbana, que se expande, que alcança outras municipalidades, e mais do que uma cidade, trata-se então de uma região. Então esse é o sentido assim mais ligado ao que se pensa no mundo sobre o conceito de região metropolitana. Ocorre que no Brasil nós temos um agravante que ajuda a trazer um pouco de confusão sobre o conceito de região metropolitana. Então, isto tudo que eu disse continua sendo válido. Então, claro, se entende por região metropolitana alguma coisa que é mais amplo que apenas uma cidade, senão não seria uma região. Correto. Né? Mas, no Brasil, como você bem colocou no início, desde os anos 60, né, há uma discussão em torno da criação, institucionalização, na verdade, de regiões metropolitanas, o que se consolida nos anos de 1973, com a Lei Complementar Federal, que estabelece e cria 8 regiões metropolitanas, e no ano de 1974, a 9ª região metropolitana brasileira, que foi a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então aí a gente já tem uma coisa interessante para se observar. Mas por que o Rio de Janeiro não foi criado junto com as outras, dentre elas Curitiba? Correto. Curitiba, Belém, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza. Né? E por que não por que não o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro tinha um problema. A cidade, objeto, né, desse arranjo, que seria um arranjo metropolitano, ela se espraiava, né, enfim, sobre 2 estados diferentes, Guanabara e Rio de Janeiro. Né? Consequentemente, era preciso, primeiro, unificar os 2 estados para depois criar a região metropolitana. E foi assim feito, por isso a região metropolitana do Rio de Janeiro foi criada isoladamente em 1974. O fato é que, desde os anos 70, portanto, nós temos no Brasil, passamos a ter, na verdade, a dinâmica é mais acelerada, mas tivemos 9 regiões metropolitanas institucionalizadas. Bom, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que à época, né, tinha um forte viés geográfico, eu digo isso porque hoje o IBGE, infelizmente, está extremamente esvaziado da sua perspectiva geográfica, prevalecendo a perspectiva estatística, não é? Mas, enfim, naquele momento encomendou-se um estudo para que se definisse, para que ajudasse, né, na definição de quais seriam as regiões metropolitanas. Não preciso dizer que o estudo técnico caminhou por um lado, por uma definição, e a aplicação da lei foi por uma outra direção. Mais política. Esse é um grande problema que a gente vai daqui a pouco tocar nele de novo. Isso. Então, é o conflito entre o técnico e o político. É um problema, eu não sei se tem solução, né? Mas há interesses políticos e há posições técnicas. E, na maior parte das vezes, os interesses políticos acabam prevalecendo e muitas vezes engavetam posições técnicas extremamente consistentes. Né? E com isso tudo, então, em 1973 foram criadas, 73, 74, as 9 regiões metropolitanas e do ponto de vista dos critérios, não vou entrar em todos eles, mas havia um critério também populacional e à luz do critério populacional, definiu-se que o patamar mínimo de habitantes para uma região metropolitana seria de 400 mil, porque Curitiba e Belém, à época, tinham esse patamar de população. Então, definiu-se um limiar, não é, mínimo, embora as definições de região metropolitana, a definição não pode se basear apenas no critério populacional. Né? Nós temos há que se observar a complexidade da vida urbana, não é, enfim, do papel dessa cidade, da centralidade que essas cidades possuem, muito mais apenas do que o número de habitantes. Mas, enfim, então, criamos as 9 regiões metropolitanas a partir de uma lei complementar. E nessa lei complementar havia, inclusive, a definição de quais eram os municípios componentes de cada uma das regiões metropolitanas. Havia também a definição de que era necessário a criação de um órgão gestor, né, que no nosso caso aqui da região metropolitana de Curitiba foi a Comec,
coordenação da região metropolitana de Curitiba. No caso de São Paulo foi a Emplasa, a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo. E isso se repetiu em todas as regiões metropolitanas criadas. Então, eu diria que, voltando aqui ao nosso início, né? Então, como é que na literatura internacional a região metropolitana é diferente da literatura nacional? Por quê? Porque no Brasil, para além do processo socioespacial, né, da dinâmica urbana, metropolitana, que caracterizam as regiões metropolitanas, nós temos um complicador que é um complicador institucional. Então, uma região metropolitana, ela é institucionalizada. Originalmente pelo governo federal, as 9. Com a Constituição de 1988, houve uma mudança no quadro das regiões metropolitanas brasileiras. Por quê? Porque a Constituição define que os estados são responsáveis, né, têm autonomia para criar regiões metropolitanas, inserir município, retirar município das regiões metropolitanas que já existiam. Ao fazer isso, o governo federal transfere para os estados essa responsabilidade, o que em princípio não tem nenhum problema. Né? Aliás, esse tema tinha sido discutido na Constituição de 67, tinham alguns parlamentares que defendiam, inclusive, que os estados tivessem competência para criar regiões metropolitanas. O que se efetivou em 1988. Mas ele se efetivou de uma forma um pouco complicada. Por quê? Porque o governo federal repassa, atribui aos estados a competência da criação e da gestão, quer dizer, não gestão, mas da alteração, né, das regiões metropolitanas existentes, mas não cria qualquer mecanismo não é controle no mau sentido da palavra, mas assim, de organização do que é ou não é uma região metropolitana no Brasil. Bom, e nós sabemos que nós vivemos num país extremamente diverso, não é? Num país com um quadro econômico e populacional que varia de um estado para o outro de forma aguda, não é? E o resultado disso foi que, ao não transferir ou ao não ordenar um conjunto mínimo de critérios que pudessem dar coesão à noção de região metropolitana para o país como um todo, os estados passaram a criar regiões metropolitanas e a definir como regiões metropolitanas qualquer coisa. Né? Então, hoje, se nós observarmos o conjunto das regiões metropolitanas, elas são quase 60 hoje, são mais de 57. Eu brinco sempre que é um tema de atualização diária. Ninguém sabe quantas regiões metropolitanas temos. Porque é uma dinâmica. Então, de repente, mas foi criada mais uma. E a gente varia num espectro populacional, que, como eu disse, não é o ideal, mas ele é um indicador, né? Nós variamos aí de uma região metropolitana como a de São Paulo, com mais de 20 milhões de pessoas, para regiões metropolitanas com 20 mil pessoas. Em Roraima, por exemplo. Temos região metropolitana lá? 3. Não temos uma, temos 3. Então, veja, como é que eu posso, do ponto de vista do país, e aí falando em termos nacionais, criar algum tipo de política, estimular algum tipo de intervenção ou criar linhas de financiamento, por exemplo, exclusiva para as regiões metropolitanas, se elas variam de 20 a 20 mil a 20 milhões. Quer dizer, então nós caímos aí numa grande... claro, estou fazendo uma visão bem superficial, já vou voltar em alguns outros elementos, mas, de toda forma, eu acho que assim, o que resulta dessa realidade, né, da Constituição de 1988? Resulta que os estados são autônomos. E voltando naquela discussão entre o técnico e o político, muitas vezes há posições técnicas consistentes e sólidas dizendo não vamos criar. Né, e o legislador cria, né, as regiões metropolitanas. Então, eu acho que para mim, isso é o grande problema. Agora, professora Olga, também cada país tem uma definição, uma visão do que é região metropolitana. Nos Estados Unidos, me parece que a região metropolitana ela tem mais um caráter censitário, ou seja, populacional. Sim. Lá, a região metropolitana é a partir de 50 mil habitantes, se eu não estou enganado. Nos Estados Unidos eles chamam de Área Estatística Metropolitana Padrão. Mudou ao longo dos anos um pouquinho esse nome, mas enfim. Então o que é? Uma unidade sobre a qual recai a coleta dos dados censitários.
Tá? Então, ela tem menos a perspectiva, como a nossa, que a gente imaginava, na verdade, que pudesse ser uma unidade de planejamento. Porque uma coisa é você definir uma área para coletar dados de censo, outra coisa é você definir uma área, né, aí no caso específico uma região, sobre a qual incidirão ações de planejamento. Né? Eu diria que no mundo inteiro é um pouco complicado as regiões metropolitanas. No Chile, por exemplo, uma região central do Chile é a região metropolitana, porque lá está Santiago. Então, também foge só da perspectiva do urbano. Né? No México, a região metropolitana, nós falamos de uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, super complexas, e vai por aí. Na Espanha não é bem definido também, as regiões metropolitanas espanholas não são, na verdade, não há elas não são objeto de definição formal. E há uma diferença entre a região metropolitana em países federados, como é o caso do Brasil, e em países unitários. Claro, também há essa claro, são diversidade. agravantes, né? Claro que tem a ver com as realidades específicas de cada país, né? Então, eu acho que, veja, então, voltando, né, ao caso específico do Brasil, o grande dilema é esse, né? Então, nós temos constitucionalmente a possibilidade de criar unidades que são unidades, eu vou chamar aqui de supramunicipais. A ideia da região metropolitana é essa, não é? Por quê? Porque se reconhece que a partir de um determinado momento na história, sobretudo na nossa história recente, as nossas cidades não são mais como eram há 50, 60, 70 anos atrás, 100 anos atrás, que elas representavam o centro de um único município. Então, quando aliás, isso ainda é realidade no interior, em várias áreas do país, mesmo no Paraná, isso ainda é realidade. Mas então, o que nós temos que entender é que a ideia, né, de criação das regiões metropolitanas, ela estava muito amparada na possibilidade de, e como a gente faz quando uma cidade não está mais só contida nos limites do seu município? É preciso que se estabeleça uma série de serviços que são serviços comuns, né, que mais de um município tem interesse sobre ele, mas que nós estamos olhando o território e estamos vendo um todo. Esse todo é um todo de características urbanas ampliadas, né, ele tem a ver com o cotidiano das pessoas, com o deslocamento diário das pessoas, com o local de moradia e o local de emprego, não é? Com o local de moradia e o local do lazer, das compras e assim por diante. Né? Então, eu continuo achando que, eu não sei, eu penso também que nós temos hoje um desgaste desta expressão região metropolitana. Dessa terminologia. Ela perdeu o seu sentido. Né? Por que ela perdeu o seu sentido? Por essas diferenças e pelo fato de que, ao olhar a Constituição, o legislador só olha ali que os estados podem criar regiões metropolitanas. Aliás, só que tem uma vírgula. Exatamente, isso que eu ia falar. Aglomerações urbanas e micro-regiões. Só que todo mundo, é uma coisa subjetiva, né? Eu tenho algumas hipóteses, mas enfim, é uma coisa super subjetiva. Por que é que todo mundo passou a criar só a região metropolitana? Talvez porque o metropolitano esteja acoplado a uma ideia de modernidade, de progresso, entre aspas, de sociedade mais avançada, com melhores serviços, com equipamentos de consumo mais avançados. Eu tendo a achar que isso é uma coisa que no Brasil meio que definiu um pouco o abandono do depois da vírgula, né, das aglomerações urbanas. Tanto que, se nós observarmos o Brasil todo hoje, eu posso estar esquecendo de algum, mas tem dois estados que são característicos por terem criado aglomerações urbanas, o Rio Grande do Sul e São Paulo. Tá? Deve ter outros, eu realmente não me lembro, mas eu trabalho sempre com esses dois exemplos. Então, o estado do Rio Grande do Sul, muito embora em 1988 tenha tido a possibilidade de criar tantas quantas quisessem, né, outras regiões metropolitanas, manteve apenas a região metropolitana de Porto Alegre e criou várias aglomerações urbanas, né, no seu território. O mesmo se deu recentemente para o estado de São Paulo, né, que criou outras regiões metropolitanas. Né? No estado de São Paulo hoje nós temos a região metropolitana de São Paulo, que é a maior, mais densamente ocupada, mas temos também a região metropolitana da Baixada Santista e de Campinas, né? Que formam um grande conjunto urbano, e no meio delas a aglomeração urbana de Jundiaí, por exemplo. Há estudos para a criação da região metropolitana de Sorocaba, enfim, né, tem uma série de outras intenções de criação.
Mas o Estado de São Paulo também, acho que ele nos dá um excelente exemplo recente, quando promove, nos últimos 3 anos, alguma coisa assim, promove um grande debate entre técnicos, políticos, acadêmicos, né, para entender e definir o que seriam as regiões metropolitanas em São Paulo. Então, o Estado de São Paulo criou critérios consistentes, mais consistentes para a realidade do Estado de São Paulo, para a realidade de uma cidade milionária. E fez uma legislação nova também sobre regiões metropolitanas. Claro, né? Então ele propõe, né, aponta que não, pode ser aglomeração urbana, né, não precisa ser, tudo não precisa ser região metropolitana. Então, eu diria assim, nós deveríamos, mas eu também acho que é tarde demais para isso, nós deveríamos ter reservado essa unidade, região metropolitana, para os casos mais complexos da realidade urbana brasileira. E nós não fizemos isso. E eu acho que agora é difícil voltar atrás. Mas por quê? Porque o quadro está aí, são quase 60 regiões metropolitanas criadas hoje no Brasil. Com uma questão também importante. Há cerca de 4, 5 anos atrás, a Anatel, para uniformizar as tarifas telefônicas, se utilizou do recorte região metropolitana. E o que isso significou? Um estímulo mesmo a que outros municípios, a criação de outras regiões. Por quê? Né? A integração de outros municípios mais distantes, porque isto uniformizou a tarifa. Então, por exemplo, hoje, né, hoje somos 29 municípios na região metropolitana de Curitiba, mas lá atrás, quando a Anatel trabalhou e fez essa definição, eram 26. Então, isso significa que qualquer ligação telefônica feita no interior desse conjunto de 26 municípios, paga-se uma ligação local. Então, não é preciso o interurbano, não é preciso o valor da tarifa é padronizado, não é? Então, isso gerou, assim, eu diria que foi um momento no passado recente da história brasileira que gerou uma certa volta do tema das regiões metropolitanas. Aliás, professora, eu vi uma justificativa na criação de uma região metropolitana, de uma proposta aqui no Paraná, que se baseava única e exclusivamente na tarifa telefônica. Pois é. E daí o deputado disse assim, não, nós precisamos dessa região metropolitana porque nós vamos pagar uma tarifa local dentro da área aqui abrangida. No limite, vamos transformar o Estado inteiro, para que o Estado inteiro Exatamente. possa... Essa é uma visão equivocada, não é? Porque do que vem a ser a região metropolitana. Super equivocada. Por quê? Porque a ideia da tarifa telefônica unificada não é ela que define o recorte, mas é o contrário. Então, se eu tenho uma região, um conjunto, vamos falar assim, se eu tenho um conjunto de municípios que estão muito integrados entre si, que as pessoas trabalham num, moram no outro, né, consomem no outro, aquela coisa toda. Então, aquele movimento pendular. Um movimento que gera, né, um movimento pendular cotidiano, enfim. Então, se eu tenho esta realidade, né, eu devo pensar o seguinte, bom, eu tenho que... Como é que a tarifa telefônica me ajuda nisso? Me ajuda porque nós estamos tratando de um elemento cotidiano que nos une. Agora, eu não vou dar nenhum nome, mas eu diria assim, nós temos uma região metropolitana extremamente Vamos estendida. pegar o exemplo de Curitiba, me perdoe, Rio Negro a Adrianópolis. Exato. Um extremo ao outro dá 200 quilômetros. Isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, quais são as relações cotidianas estabelecidas, por exemplo, entre Adrianópolis, Doutor Ulisses, Colombo, Curitiba? Elas são muito frágeis, nós não temos nem estradas boas, não é? Exato. Então, quais são as relações estabelecidas entre Rio Negro e Adrianópolis? Perfeito, nos dois extremos. Quer dizer, se bem que Rio Negro entrou depois, né, não estava nessa regulamentação da Anatel, mas não faz mal. Só é perfeito comparativo. Quitandinha, que já estava. Muito bem. Então, Quitandinha e Adrianópolis, ou Quitandinha e Doutor Ulisses. Então, não faz sentido. 200 quilômetros de distância. Aliás, entre seria uma cidade e legal, outra. pois é, seria interessante observar quantas ligações telefônicas são feitas entre Quitandinha e Adrianópolis. Eu não sei, não arrisco. Acredito que muito poucas. Eu acredito, talvez nenhuma. Não, né? E agora com o telefone celular, Exato. que você tem uma área de abrangência, as pessoas estão claro, abandonando o telefone fixos, fixo. E, enfim, todos os pacotes, né, promocionais, liga para a mesma operadora. Mas, enfim, o exemplo do telefone é o exemplo de que a gente coloca a carroça na frente dos bois. Né? Então, não é o telefone, a unificação da tarifa que vai definir o território.
né? O território que tem, ele chama, né? Ele tem características de integração, essas características têm que ser observadas, e aí nós temos que propor políticas públicas, sejam elas de tarifa, de ônibus, de telefone, do que for, né, do serviço médico hospitalar, enfim, seja lá o que for, né, aí nós temos que propor soluções para esse contexto, e não o contrário. Agora, professora Olga, essa situação que foi gerada, digamos assim, de termos regiões metropolitanas sem metrópoles, Sim. termos regiões metropolitanas agrícolas, isso não desvalorizou um pouco esse conceito de região metropolitana, ou termos municípios dentro de uma região metropolitana que não tem uma condição metropolitana municipal? Eu gostaria que a senhora respondesse essa pergunta no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e daqui a pouco a doutora Olga Lúcia Firkovsky, que é da área de geografia e coordenadora do Observatório das Metrópoles, vai responder essa pergunta para nós. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio do Instituto Wilson Pickler. Hoje nós estamos debatendo as regiões metropolitanas brasileiras. E para isso nós convidamos a doutora Olga Lúcia Firkovsky, ela que é coordenadora do Observatório das Metrópoles, e no bloco anterior eu perguntei a ela como é que se estabelece um critério de condição metropolitana municipal para que um município componha uma região metropolitana. Professora Olga, eu gostaria de ouvir a sua resposta. Pois é, não existe. Não existe critério, como falávamos no bloco anterior. São Paulo criou sim uma série de critérios, mas tirando o estado de São Paulo, são poucos os... Por exemplo, o estado do Paraná não tem critérios que permitam... Para incluir os municípios. Sim, nem para incluir, nem para criar novas regiões metropolitanas. O que se olha aqui é caso a caso. É uma decisão política. É uma decisão política. Eu conheço, por exemplo, eu tive acesso ao longo do tempo a vários pareceres técnicos para a inclusão de municípios nas regiões metropolitanas, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, enquanto o relatório técnico apontava por esses e esses motivos não se deve inserir. Um mês depois, o governador do estado, né, assinava o decreto lá de... Sim, aprovava e depois ela era promulgada, né? Enfim, então eu diria assim, não há um critério nacional. Para mim esse é o principal problema. Eu penso que não seria um critério para engessar, não é isso que se quer, mas um critério para orientar o que é metropolitano. Então nós perdemos, na minha visão, a possibilidade de criar regiões metropolitanas como a expressão de uma problemática urbana mais complexa. Não é? Porque se hoje nós temos regiões metropolitanas com 20, 50, 100 mil habitantes e algumas com 10, 15, 20 milhões, é impossível qualquer tipo de política que abrigue tudo isso. Percebe? Aquilo que era para juntar problemáticas parecidas, hoje junta problemáticas diversas. Então, o sentido do metropolitano foi por terra. Recentemente, muito recentemente, o IPEA, Instituto de Planejamento Econômico e Aplicado, né, ligado à Presidência da República, o IPEA publicou um livro que está disponível no site do IPEA,
chamado Territórios Metropolitanos, né, e ações municipais, alguma coisa assim, que confronta o fato de que nós temos um território com uma problemática metropolitana, mas nós, pela fragilização do processo, né, das regiões metropolitanas, nós não temos uma coordenação forte dessas regiões metropolitanas e continuamos tendo iniciativas municipais isoladas. E nesse livro, o primeiro capítulo desse livro eu tive o prazer de escrever, e o título é mais ou menos alguma coisa como Regiões Metropolitanas no Brasil, Conciliação ou Divórcio. Por quê? Porque a ideia é apontar isso que está sendo objeto da nossa conversa hoje. Então, nós temos, para mim, né, claramente se colocam dois caminhos. O primeiro, o que é conciliação? Né? O que eu estou chamando no texto de conciliação? A conciliação nós entendemos, portanto, que é preciso uma coordenação nacional, que é preciso critérios mínimos, né? E quando aquele critério não for atendido, não se cria uma região metropolitana. Bom, aí nós esbarramos na autonomia dos estados. Certo. Bom, mas tudo bem, isso aí seria a conciliação. De modo que a gente recupere a noção de condição metropolitana, que você disse antes, não é? Para caracterizar essa região. E o que é o divórcio? O divórcio é a gente abandonar tudo, deixar como as coisas estão e esquecer. E sempre explicar para um pesquisador estrangeiro que o sentido da expressão região metropolitana no Brasil não é aquele que ele usa no país dele, né, ou que aparece na literatura internacional, mas que é um ente que foi criado por uma Assembleia Legislativa e referendado pelo governador no seu estado específico, né? O que faz hoje com que nós tenhamos alguns estados, como a Paraíba e Santa Catarina, com mais de 10 regiões metropolitanas cada um. E aí, qual é a ideia do divórcio? Bom, talvez, né, uma coisa que eu acho que é interessante observar é que talvez esse processo acelerado de criação de regiões metropolitanas nos indique, esteja nos apontando um caminho. Qual caminho? O caminho da necessidade de uma instância regional, para além do município e do estado. Ok? Então, bom, a única instância regional prevista na Constituição é a região metropolitana. Então, até região metropolitana. Então, ela é uma região. Todas as regiões metropolitanas que nós temos criadas no Brasil hoje, elas têm características de região, mas não são metropolitanas. Por quê? Porque o componente metropolitano, da complexidade do urbano, né, da existência de serviços superiores, enfim, né, do deslocamento pendular, do processo de conurbação dos municípios, não estão necessariamente presentes nessas realidades. Aliás, professor, há uma diferença entre a metrópole e o conceito de metropolitano, de metrópole, e de região metropolitana, porque claro, a região ela é mais um conceito político institucional. O IPEA mesmo, numa outra publicação, num texto, fala de metropolização institucional. Eu pessoalmente não gosto muito dessa posição, porque se ela é institucional, ela não é metropolização. Porque a metropolização é, por natureza, um processo socioespacial. Então, ele não pode ser institucional. Mas, enfim, foi um arranjo, foi uma expressão criada para mostrar que nós temos um processo de maior complexidade da vida urbana em algumas grandes cidades brasileiras, que se vinculam, né, ou que estão acolhidas por um conceito que se discute internacionalmente de metrópole, eu já falo um pouquinho dele. E nós temos no Brasil um outro processo que não guarda, na sua grande maioria, em alguns casos guarda relação, mas na sua grande maioria não guarda relação com esse processo socioespacial, né? Então, por exemplo, vamos voltar ao Paraná. Nós temos hoje no Paraná 4 regiões metropolitanas. A região metropolitana de Curitiba, a de Londrina, a de Maringá e a de Umuarama. Algumas coisas curiosas acontecem nessa realidade. Primeiro, das 4, a única metrópole é Curitiba, definido pelo IBGE, através do estudo das regiões de influência das cidades, né, definido como metrópole. Por quê? O que é que se define como metrópole? A metrópole é uma cidade complexa, né, que tem interações importantes com outras metrópoles, em alguns casos com o exterior, isso é um componente importante, né?
Ao se relacionar com o exterior, a metrópole tem atividades econômicas que geralmente funcionam em rede, pensando aí no mundo. A metrópole tem empregos que não necessariamente mais estão ligados só à indústria, mas de um terciário mais complexo, né, do que a gente chama de terciário superior, quer dizer, funções estratégicas, funções de comando, da economia e da vida social de um determinado lugar. Então, por exemplo, no sul do Brasil, nós temos duas metrópoles, Porto Alegre e Curitiba. E aí, bom, Santa Catarina não tem metrópole. Tá? Por quê? Porque as metrópoles de Curitiba e Porto Alegre, de certa forma, elas têm um papel tão forte sobre o território de Santa Catarina que mais ou menos dividem esse território ao meio, mais ou menos. Então, a metade sul de Santa Catarina está sob influência de Porto Alegre. A metade norte está sob influência de Curitiba. Tá? Bom, isso significa o quê? Embora Santa Catarina não tenha nenhuma metrópole, nesse sentido das relações de comando, da sede, por exemplo, das principais de empresas e da sede também de órgãos do governo. Não é? Bom, embora ela não tenha isso, o estado de Santa Catarina criou 10 regiões metropolitanas. Percebe? Então, o que a gente tem é um descolamento, não é, daquilo que é a influência de uma grande cidade, a sua realidade urbano-metropolitana, e o outro processo, que é um processo político. Voltando ao Paraná, as outras 3 regiões metropolitanas no Paraná têm como cidade principal cidades que são classificadas em outros níveis da hierarquia urbana que não metrópole. Tá? Aliás, parece que até Curitiba seria uma metrópole regional, Porto Alegre ou nacional? Não, na verdade o IBGE faz a seguinte divisão. Nós temos as metrópoles, são 12 no Brasil. As metrópoles estão divididas em 3 subgrupos. Ah, correto. O primeiro grupo é a grande metrópole. Primeiro grupo não, só tem uma. É a grande metrópole nacional, que é São Paulo. Correto. O segundo são as metrópoles nacionais. Rio de Janeiro e Brasília. E o terceiro grupo são apenas metrópoles. No passado, há muitos anos atrás, o IBGE denominava de metrópole regional. Certo. Mas usar metrópole regional é meio inconsistente com a própria definição de metrópole, porque se ela é só regional, ela não é metrópole. Claro. Porque para ser metrópole, ela tem que ter vínculos e relações com o exterior. Por exemplo, uma coisa muito utilizada hoje para se perceber um pouquinho, a gente está ruim nesse critério, mas enfim, que se observa a definição na área de influência da metrópole são os voos internacionais. Ah, correto. Nós temos um aeroporto internacional, mas viaja para a Argentina. A gente tem que ir a São Paulo para ir para a Argentina, muitas vezes, né? Enfim, agora tem alguma previsão de alguns voos, né? E assim por diante. Mas enfim, então, quer dizer, o que é um aeroporto internacional? O que significa ter voos internacionais? Significa simplesmente que aquela cidade joga um papel importante no próprio relacionamento com esses outros países, né? E aqui, claro, a nossa perspectiva é de uma ativação muito maior de relações com o Mercosul. Por isso agora, inclusive, já tivemos voos diretos para Buenos Aires. Temos um ainda, né? Se não me falha a memória, temos um direto para Buenos Aires. Mas algumas empresas, como a própria empresa argentina, né, de aviação, a Aerolíneas, pretende implantar um outro voo, né, que vá até o aeroporto central de Buenos Aires, né? Enfim, então temos uma ligação com a Assunção, mas isso ainda é muito fragilizado, né? Então, a gente tem hoje umas situações... Claro, aí nós saímos da lógica do que eu estou dizendo e vamos para a lógica das empresas aéreas, que tem uma lógica diferente da nossa como passageiro. Né? Eu não concebo que para ir a Porto Alegre eu tenho que ir a São Paulo. Correto. Mas e é isso que a gente tem feito nos últimos tempos, né? Agora, professora Olga, o fato de no Brasil nós não termos uma institucionalização das regiões metropolitanas, ou seja, uma autonomia política, uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira, isso também não fragiliza a região metropolitana em relação ao município, já que o município, com a Constituição de 88, mas isso é uma tradição que vem lá do período colonial, o município ele é muito forte e alguns estudiosos ainda falam da questão do localismo, ou seja, das questões locais
o debate das competências do município e os instrumentos que possam ser utilizados, que também são frágeis, como os consórcios intermunicipais, para resolver problemas como, por exemplo, do lixo, problemas da saúde regional, enfim, esses problemas típicos de uma metrópole. Eu acho que esse é o principal problema. Por quê? O que é, de fato, uma região metropolitana? Você define, a Assembleia aprova, o governador promulga a lei, criou-se a região metropolitana. E daí? Que estratégias de intervenção, em nível estadual mesmo, são incentivadas? Que estratégias de colocar para conversar os prefeitos dos vários municípios, que são absolutamente autônomos pela Constituição, não é? Correto. Eleitos de forma absolutamente legítima. Isso. E aí? Então, veja, qual é o conflito? O conflito é que eu tenho um problema que eu não consigo resolver sozinho mais, enquanto prefeito de um município integrante de uma região metropolitana, mas eu não tenho uma figura que me permita, que tenha, eu não estou querendo falar em autoridade, mas assim, que tenha, vamos imaginar uma autoridade metropolitana. Uma autoridade metropolitana que não fique à mercê apenas da boa vontade e da sensibilização até partidária. Né? Por quê? Porque se a gente tivesse, não tem, mas se a gente tivesse uma região metropolitana, onde eu não estou querendo também dizer que isso seria o ideal, de forma alguma, mas eu estou exemplificando. Se nós tivéssemos uma região metropolitana com todos os prefeitos de um mesmo partido, talvez houvesse uma convergência política mais interessante. Correto. Talvez, não é garantia, porque os interesses são múltiplos, né? Mas o que nós temos hoje? Nós temos uma fragmentação extrema do ponto de vista político. Vou pegar aqui um exemplo. Quando a tarifa de transporte coletivo em Curitiba a rede se viabilizou, é quando o prefeito e o governador eram do mesmo partido político. Isso. Não é? Porque até então não se conseguia sair, caminhar com essa discussão. Por quê? Porque aí havia uma convergência, né? E a gente não pode ficar à mercê desse tipo de convergência ou desse tipo de sensibilização individual. Menores, individual. Né? Por quê? Porque nós temos problemas hoje. Eu tenho falado sempre, esse é um problema que não é nosso só, mas a mobilidade é um problema, é um grande problema das grandes cidades e das regiões metropolitanas de fato. Aliás, professora Olga, se a senhora observar, da metade do século XX para cá, algumas grandes revoluções aconteceram na área da mobilidade. Outro dia eu estava refletindo, a questão lá dos direitos civis nos Estados Unidos começou quando uma senhora negra sentou ao lado de um branco num ônibus lá no sul dos Estados Unidos e gerou toda aquela mobilização, Martin Luther King, levando grande debate nacional. Na França, quando os estudantes também se revoltaram e começaram a fazer aquelas manifestações na década de 60, também tinha esse caráter. E agora aqui, em junho deste ano, também os 20 centavos. Na verdade, foi por muito... há por trás dessa questão da mobilidade outras questões que acabam aflorando. Claro. Mas, na verdade, as últimas manifestações, né, desses meses precedentes, elas têm não só na mobilidade, mas eu acho que tem um outro componente também importante, que foram os próprios jogos ou a própria organização da Copa das Confederações como um primeiro passo para a Copa do Mundo. Né? Então, eu acho que isso, na verdade, a única coisa que isso trouxe à tona é que enquanto nós precisamos de resolver problemas básicos na nossa sociedade, nós aportamos R$1 bilhão para construir o Estádio Nacional em Brasília, mais de R$1 bilhão. Né? Enquanto nós precisamos de uma série de ações efetivas de saneamento, água, transporte, por que não? O meu sonho é uma tarifa integrada plena, né? Que permita as pessoas, que façam que as pessoas possam se deslocar quantas vezes quiserem, pagando uma cota mensal de valor. Né? Eu vivi fora do Brasil e isso era uma maravilha. Né? A gente tinha um cartão mensal, você anda quantas vezes quiser, você pega o ônibus, o trem, o tramway, você anda pela rede inteira, o metrô, né? Você anda pela rede inteira.
Isso é plenitude. Exatamente. Não é? E não o que a gente vive aqui, né? Seja por conta de que a tarifa integrada, no nosso caso específico, ela abrange alguns municípios e uma parte das linhas desses municípios, seja porque nós continuamos pagando a cada viagem, né? E isso, para mim, não estimula o deslocamento sem o carro. Está aí o trânsito caótico que nós temos na cidade, né? Professora, uma outra questão. Há um projeto de lei já de alguns anos, de um deputado federal, estabelecendo um estatuto das metrópoles. Evidentemente que ele está lá tramitando, não há muito interesse por parte do governo, de um modo geral, de efetivamente fazermos um estatuto da metrópole que venha contemplar essas preocupações que a senhora acaba de manifestar aqui nessa nossa conversa. Eu gostaria de ouvir da senhora, eu sei que há muitas críticas àquela proposta que está lá no Congresso, mas o Brasil talvez não devesse estar debatendo um estatuto da metrópole dentro daquelas colocações que a senhora fez há pouco? Sem sombra de dúvidas. Então, são duas questões diferentes. Uma coisa é, temos sim que ter um estatuto das metrópoles. Outra coisa é o estatuto que está em tramitação. Então, são coisas diferentes. Claro. Eu acho que sim, nós temos que ter, inclusive porque tem uma situação interessante. Quando o Estatuto da Cidade foi a lei, não é, que depois se transformou, nominada de Estatuto da Cidade. Ela tem o nome do Estatuto da Cidade, mas é uma lei... fantasia, né? Uma lei federal. Em 2001, quando ela foi promulgada, tudo a que ela se refere, o recorte máximo é o município. Isso. Então, o que acontece? Isso funciona bem eu diria que para a maioria dos municípios brasileiros, que somos hoje mais de 5.500 municípios, isso funciona, porque a maioria dos municípios brasileiros ainda tem uma área rural, uma cidade ali no centro, né? Não há processo de conurbação, a maioria absoluta dos municípios brasileiros tem isso. Mas os municípios mais complexos, que concentram mais de, algo em torno de 40% da população brasileira, não são esses. Correto. São municípios que vivem esse processo de integração no cotidiano. Então, qual é a questão? A questão é que o Estatuto da Metrópole, ele viria a ajudar a pensar uma realidade metropolitana que não está contemplada no Estatuto da Cidade. Então, veja, o Estatuto da Cidade diz lá, num dos seus artigos, é preciso que existam planos diretores. E os planos diretores são obrigatórios há uma divergência no Estatuto que ora diz cidade, ora diz município. Então, nós não sabemos se são municípios com 20 mil habitantes ou cidades com 20 mil habitantes. Mas, enfim, 20 mil é um recorte. Então, a partir daí é obrigatório ter plano diretor. Ou então, o plano diretor também é obrigatório para municípios inseridos em regiões metropolitanas, para municípios de áreas de especial interesse turísticos, para municípios objetos de grandes projetos de intervenção, sejam eles públicos ou privados, e assim por diante. Então, qual é a questão? A questão é que, se a gente pegar uma região metropolitana, por exemplo, vamos pegar a nossa região metropolitana de Curitiba, que recentemente 3 novos municípios foram a ela inseridos. Então, somos 26 municípios. Começamos com 14 lá em 73, hoje somos 29 municípios. Cada município tem o seu plano diretor. Correto. Tem um só que não tem, da região metropolitana. Só falta um, não é? Mas enfim. Doutor Ulisses, será? Itaperuçu. Itaperuçu. Então, todos os municípios têm plano diretor. E daí? E para o conjunto desta realidade, percebe? É óbvio, é diferente do outro. É óbvio que é importante que cada um tenha o seu. Mas é importante que exista alguma coisa que congregue de uma outra forma esses municípios. Existe uma experiência muito interessante em Belo Horizonte, que é o plano diretor, plano de desenvolvimento, plano diretor metropolitano, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque aí, claro, também vão, né, só fazendo aqui um parênteses, nós também tivemos o PDI, o Plano de Desenvolvimento Integrado de 1978, foi refeito no início dos anos 2000, concluído por volta de 2006,
mas ele não teve essa capilaridade, não é? Ou esse poder indutor. Não é uma lei, podemos assim dizer. Exatamente. Ele Não tem a força de lei, né? Que como tem os planos diretores municipais. Então, o que é que significa? Os planos diretores municipais significam que os municípios estão se organizando à luz do Estatuto da Cidade. Qual é a intenção do Estatuto da Metrópole? Criar uma outra instância, criar uma outra dinâmica, né, para ajudar, a ideia é ajudar e não atrapalhar, né, para ajudar a que esse recorte territorial mais complexo possa resolver alguns problemas. Por exemplo, já falamos aqui do problema de transporte, o problema do lixo, né, dos resíduos, o problema da saúde, né, das creches, enfim. Os limites municipais são muito tênues, né? Muito tênues para a vida das pessoas. Exatamente. E disso surgiu há muitos anos atrás, ainda se fala muito hoje, nas tais das cidades dormitórios. Né? O que é isso? É aquele lugar que reconhecidamente as pessoas não vivem ali a plenitude dos acontecimentos políticos daquele lugar. Sim. Por quê? Porque elas passam o dia inteiro num outro lugar e só vêm dormir. E quando a gente chega em casa para dormir, a gente já está cansado, né? O ânimo para... Às vezes nem o lazer, a educação é lá. Mas a pessoa acaba votando naquele município. Isso, tem um urbanista francês, François Check, ele fala a República do Sono. Por quê? Porque a pessoa só vai lá para votar, para dormir. Para dormir e para votar. Né? Aliás, professor, eu queria também que a senhora abordasse o Índice de Bem-Estar Urbano, o IBEU, que foi criado pelo Observatório das Metrópoles. O que é esse índice, para que a gente possa fechar essa nossa conversa, explicando como funciona esse índice e a importância dele? Pinceladas, porque isso demandaria uma outra conversa. Mas vamos fazer outro programa. O IBEU, né, o Índice de Bem-Estar Urbano, ele tem, eu diria que duas coisas importantes. Recentemente foi publicado, saiu muito na imprensa, na página do Observatório das Metrópoles, só também dizendo uma coisa, eu sou coordenadora do Núcleo Curitiba do Observatório, porque ele é uma rede nacional sediada no Rio de Janeiro e nós temos um coordenador nacional. Na página na página do Observatório das Metrópoles existe um livro que também pode ser acessado e baixado pela internet, né, que está em PDF, que é o IBEU, o Índice de Bem-Estar Urbano. Então, trabalhando com o IBEU. O que é o IBEU? O IBEU, diferente dos outros índices, ele olha a região metropolitana em seu conjunto. Então, o resultado de Curitiba no IBEU não é um resultado do município, é um resultado do conjunto da região metropolitana. Isso significa que ele é diferente dos outros, porque ele deixa o município e olha a região metropolitana. Então, eu diria que, eu já dou algumas pinceladas. Essa é uma das principais características do IBEU. A segunda característica do IBEU é que ele não mede aquilo que eu posso comprar, não é? Mas ele mede aquilo que, via de regra, é o poder público que tem obrigação de fornecer numa cidade. Por exemplo, coleta de lixo, ou de supervisionar, enfim, energia elétrica, a qualidade das calçadas, enfim, então uma série de elementos, mobilidade, quanto tempo as pessoas gastam para deslocar de casa ao trabalho. Então ele, na verdade, tem 5 dimensões, entre infraestrutura, condições ambientais urbanas, condições de moradia e habitabilidade, mobilidade, né? Enfim, então essas 5 dimensões têm pesos diferentes e a gente tem lá um índice no final. Só para você ter uma ideia, Curitiba, no índice que foi recém-divulgado, ficou dentre as 15 regiões metropolitanas analisadas, não é um estudo que analisa todas as cidades brasileiras, mas as 15 regiões metropolitanas, 15, né, dentre todas, Curitiba ficou em 3º lugar. Então, é uma boa posição. Ok, mas quando a gente abre o índice e vai ver a posição, né, da região metropolitana, por exemplo, eu vou voltar ao índice de mobilidade. No índice de mobilidade, Curitiba ficou em 7º lugar. A 7º lugar, né? Entre 15. Lá atrás, caindo. Precisamos ver esse índice. Então, veja, qual é a história? O índice não está centrado no município de Curitiba e no seu sistema de transporte. Envolve a região metropolitana. Envolve a região. Portanto, o que nós temos de bom aqui, nós não temos lá. Calçadas, mesma coisa. Nós temos calçadas em Curitiba, algumas em estado deplorável ou com muitos obstáculos.
Mas vamos para os municípios da região metropolitana mais distantes. Pior ainda. Então, o índice... É geral. O índice é geral. Então, embora Curitiba tenha lá uma boa posição no geral, certo. Quando a gente abre pelas dimensões, nós vamos ver que nós vamos mal. Vamos mal por quê? Porque levamos conosco um conjunto de municípios que não tem aquelas políticas que nós temos internamente ao município. E, portanto, se nós continuarmos por esse caminho, nos pensando isoladamente, vamos mal. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, esse programa especial sobre as regiões metropolitanas brasileiras, a doutora Olga Lúcia Firkovski, ela que é doutora em Geografia e coordenadora aqui no Paraná do Observatório das Metrópoles. Professora Olga, eu quero agradecer muito sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado, obrigada. Professora.